O relógio marcava 5h28, quando Arthur Ribeiro abriu os olhos. Do lado de fora, a cidade ainda bocejava sob o manto pálido da aurora. Mas ele já estava de pé, como fazia todos os dias. Sem alarme, sem hesitação. Treino, banho gelado, café, sem açúcar. Cada minuto cronometrado. O silêncio do apartamento de cobertura era absoluto, cortado apenas pelo tilintar da colher na xícara de porcelana. Ali vivia um homem de aço. E todos sabiam disso. Arthur não acreditava em sorte, destino, amor ou qualquer outra construção emocional que tirasse o controle das mãos dele. CEO de uma das maiores empresas de segurança cibernética da América Latina, ele construiu seu império do zero. A força, a lógica e a distância de tudo que o enfraquecesse. Emoção é falha no código, costumava dizer. E falhas são corrigidas. Era temido por rivais, respeitado por sócios e completamente incompreendido por qualquer um que tentasse se aproximar além do necessário. Mulheres, ele teve muitas. Nenhuma ficou. Nenhuma partiu também, porque ninguém entra quando a porta nunca foi aberta. Naquela manhã de sexta-feira, Arthur atravessava os corredores espelhados de seu escritório no 38º andar, olhos fixos no tablet com relatórios. "Bom dia, Sr. Ribeiro", disse sua secretária Ana com um leve aceno. Ele respondeu com um murmúrio, sem levantar os olhos. As pessoas aprenderam a não esperar mais que isso. Mas naquela sexta-feira, algo diferente estava prestes a acontecer. Algo tão banal que ele quase passou direto. Foi no elevador. Ele estava prestes a entrar quando a porta se abriu e deu lugar a uma cena curiosa. Uma mulher jovem, com roupas manchadas de tinta, segurando uma tela enorme que mal cabia dentro da cabine. O quadro era abstrato, colorido, quase caótico. Ela olhou para ele com uma sobrancelha arqueada e disse sem cerimônia: "Vai ajudar ou vai só ficar me encarando como um código com bug?" Arthur piscou. Por um momento ficou mudo. "Com licença?", respondeu surpreso. "O quadro", ela apontou. "Ajudar a segurar, tá vendo? Tô meio ocupada aqui, tentando não tropeçar no próprio talento." Sem esperar resposta, empurrou o quadro de volta para dentro e ele, instintivamente, segurou de um lado. Foi a primeira vez em anos que suas mãos tocaram algo inesperado. No silêncio do elevador em movimento, Arthur a observou discretamente. Ela tinha sardas leves sobre o nariz, cabelo preso num coque desajeitado e olhos grandes, castanhos, inquietos como se sempre procurassem algo além das paredes. Não se parecia com ninguém do prédio. Não parecia se encaixar ali. "Você não trabalha aqui", disse ele quase como uma acusação. "Que bom que ainda não te deram uma placa de detetive", respondeu ela, com um sorriso irônico. "Vim montar uma exposição no hall do prédio. Galeria temporária. Arte e negócios. Essa mistura improvável." Ele franziu a testa. "Quem aprovou isso? Talvez alguém que entenda que a vida não é só números. Que até um CEO precisa esbarrar em um pouco de cor de vez em quando." O elevador parou no térreo. Ela saiu, carregando o quadro sozinha agora. "Valeu pela ajuda, cara do terno caro." Arthur ficou parado, encarando a porta se fechar. Ela não sabia quem ele era. E isso intrigou. Naquela tarde, pela primeira vez em muito tempo, Arthur não conseguiu focar em absolutamente nada. O código de segurança do novo sistema? Rejeitado. A proposta da filial da Argentina? Recusada. O olhar de Helena, embora ele ainda não soubesse seu nome, invadiu sua mente como um vírus que o firewall não detectou. Ele a viu novamente no saguão, entre quadros e cavaletes. Estava rindo com um técnico de montagem, com manchas de tinta nos dedos e um brilho leve nos olhos. Arthur, do alto da escada, observava e sentia algo que não entendia. "Arthur, você tá bem?", perguntou Lúcio, seu sócio e amigo desde a adolescência. "Sim." "Tá olhando para a moça da galeria?" "Estou analisando a interferência visual no layout do prédio." Lúcio riu alto. "Isso é o que você diz quando tá atraído por alguém?" Arthur se virou. "Sério. Eu não me atraio por alguém assim.
Eu escolho. Claro, porque sentimentos pedem permissão, né? O silêncio caiu entre eles como uma parede invisível. Lúcio sabia que cutucar feridas antigas era perigoso, mas também sabia que Arthur precisava ser desafiado às vezes. Só toma cuidado, mano. Corações de gelo quebram feio quando derretem. Arthur ignorou, mas não esqueceu. Naquela noite, enquanto tomava seu vinho seco olhando a cidade pela varanda, Arthur sentiu uma batida leve dentro do peito. Não era dor, nem desejo. Era curiosidade. Pela primeira vez em muito tempo, ele queria saber mais sobre alguém. Queria entender o caos por trás daquele quadro. Queria saber por que Helena não viu nele o que todos viam. Um homem inalcançável. E assim o homem de coração de pedra começou a rachar. Arthur não sabia ao certo por que estava ali. Era sábado, 11 da manhã, e ele, que evitava multidões e espaços públicos como vírus de sistema, se via entrando num prédio onde estava ocorrendo a tal galeria temporária. Nenhum segurança o impediu. Todos sabiam quem ele era. Ainda assim, ele manteve os óculos escuros no rosto e o terno impecável no corpo. Não estava disfarçado. Estava protegido. No saguão, a exposição já estava montada. O espaço fora transformado. Quadros pendurados, luzes de foco, trilha, instrumental suave tocando ao fundo. Um caos calculado. O tipo de ambiente que normalmente o deixaria ansioso. Mas ali, naquele instante, havia algo quase fascinante. E então ele a viu. Helena. Vestia uma calça jeans manchada, camiseta branca e um lenço vermelho amarrado no cabelo. Conversava com um casal que olhava um quadro cheio de tons de azul e roxo. Quando os viu se afastarem, Arthur se aproximou com passos seguros. Com licença, artista do caos, disse, com um meio sorriso nos lábios. Ela olhou para ele surpresa, e sorriu como se o reconhecesse de uma forma diferente agora. Ah, o cara do terno. Você voltou. Cruzou os braços. Me diz, veio comprar um quadro ou só verificar se sua empresa ainda está de pé depois da interferência visual? Arthur observou o quadro ao lado. Formas geométricas fragmentadas, como se estivessem tentando se juntar sem sucesso. O título: Fragmentos de ontem. Esse é seu? Todos são meus, mas esse sou eu. Ele não entendeu de imediato. Como assim? Fragmentada. Uma parte em cada dia. Uma em cada versão de mim. Coisas que a gente não colou de volta. Arthur analisou o quadro como se fosse um código de sistema. Cores, formas, estrutura. Mas era inútil. Nada daquilo fazia sentido para sua lógica habitual. E se não quiser colar de volta? Então você continua sangrando por dentro e dizendo que é só um arranhão. Arthur silenciou. Ela o encarou, levemente inclinada para o lado. Você trabalha com tecnologia, não é? Tem cara de quem vive cercado de cabos e respostas. Segurança cibernética. Mas sim. Então provavelmente odeia esse lugar. Nada aqui tem resposta direta. Eu odeio não entender algo. E você? É difícil de classificar. Boa. Já me chamaram de louca, impulsiva, dramática. Mas difícil de classificar é novo. Um silêncio confortável se formou por um instante. Quer um café? Ela ofereceu, apontando uma mesa no canto, com uma garrafa térmica e 2 copos descartáveis. Não é seu expresso importado, mas quebra o galho. Arthur aceitou. E não sabia exatamente por quê. Enquanto tomavam o café em copos simples, sentados numa mesa improvisada cercada de quadros, ela contou pedaços de si mesma, com a naturalidade de quem não tem nada a esconder. Ou finge muito bem que não. Tem. Vim do interior. Larguei uma bolsa de direito para estudar belas artes em São Paulo. Meus pais quase me deserdaram. Agora me mandam links de concursos públicos achando que é por falta de opção. Arthur ouvia mais do que falava. Algo raro. Ela o desconcertava e, ao mesmo tempo, o atraía como um bug que ele ainda não conseguia rastrear. E você? Ela perguntou, bebendo o resto do café. Qual sua história? Ele hesitou.
Ninguém perguntava isso. E quando perguntavam, ele mentia. Cresci em São Paulo, filho único. Estudei sistemas. Abri empresa aos 24. Cresci rápido. Me mantive frio. Evitei distrações. Que tipo de distrações? Pessoas, emoções, sentimentos. Ela ergueu as sobrancelhas, mas não zombou. Parece solitário. Parece eficiente. Ela sorriu de novo. Aquele sorriso que parecia rasgar o cinza ao redor. Você se veste como quem esconde um segredo, Arthur. E você fala como quem não tem medo de mostrar os próprios. Helena se levantou. Foi até um quadro mais ao fundo, com pinceladas vermelhas, vibrantes, quase violentas. Voltou com ele e colocou sobre a mesa. Leva esse. O quê? De presente. Pelo descongelamento gradual do CEO. Arthur ficou parado. Era óbvio que nunca aceitava presentes, muito menos de estranhos. Mas não disse não. Esse quadro tem nome? Perguntou, tocando a borda da tela. Tem. Se chama Quase. Quase o quê? Quase amor. Quase coragem. Quase verdade. Quase demais. Quase nada. Quase você. Arthur não respondeu. Apenas segurou o quadro com força, como se ele carregasse algo que ele ainda não sabia nomear. Mais tarde naquela noite, de volta ao seu apartamento impecável, Arthur fez algo impensável. Tirou uma moldura da parede, uma cópia de Kandinsky que ele nem gostava, e colocou o quadro de Helena no lugar. Ficou ali por minutos, olhando, pensando. Quase. Aquilo ecoava dentro dele como um lembrete de tudo que evitou. E pela primeira vez, Arthur Ribeiro quase desejou não ser quem ele era. O quadro de Helena estava pendurado na parede da sala. De Arthur havia apenas 2 dias, mas já parecia um invasor no sistema. A cor vermelha vibrante chamava a atenção em meio ao cinza do ambiente, quase como um grito no silêncio. Era desconfortável. Não combinava com nada ao redor. E talvez, por isso mesmo, ele não conseguia parar de olhar para ele. Arthur tinha a sensação de que algo havia se deslocado dentro dele, como se os códigos que ele conhecia tivessem sido reescritos de forma invisível. Ele tentava seguir com a rotina, treinos, reuniões, relatórios, contratos. Mas no fundo, havia uma pergunta que não saía de sua mente. Quem é Helena? De verdade? Nossa, meio da semana ele ligou para Lúcio, quase contra a própria vontade. Preciso de um favor. Isso é novo. Fala aí. Quero que descubra mais sobre uma mulher chamada Helena Torres, artista. Deve estar nos cadastros do prédio, ou em algum contrato com o pessoal do marketing. Discretamente. Certo. Você quer saber tudo, né? O que puder. E se for só, sei lá, uma artista normal? Ninguém é completamente normal. Lúcio riu. Você tá paranoico ou interessado? Arthur não respondeu, mas o silêncio já era resposta o suficiente. Na sexta-feira, voltou à exposição. Ela já o esperava com 2 cafés na mão e um sorriso que, contra todas as suas defesas, parecia abrir uma janela onde só existiam paredes. Achei que você fosse só um CEO ocupado demais para repetir lugares. E você, uma artista distraída demais para notar quem entra e sai. Ela entregou o copo a ele. Tô fazendo um novo quadro, baseado em você. Arthur ergueu uma sobrancelha. Devo me preocupar? Um pouco. Estou tentando pintar o que não entendo. Você me observa? Você se deixa ver mais do que pensa. Ela disse isso com uma leveza desconcertante. Como se não estivesse falando com um homem que até poucos dias era inatingível. Arthur não sabia o que responder. Então, como fazia sempre que se sentia sem controle, tentou mudar de assunto. Qual foi seu pior erro? Ela o encarou por um segundo longo. Depois bebeu um gole do café antes de responder. Confiar em alguém que parecia ter todas as respostas. Isso é genérico. Porque ainda é difícil falar sobre. Ele ia perguntar mais, mas Helena desviou o olhar. Você? Eu? Arthur hesitou.
Achar que podia viver sem sentir nada e sair ileso. Helena o olhou, surpresa. Era a primeira vez que ouvia algo realmente humano saindo dele. Isso foi quase bonito. Quase. Quase significa que ainda tem caminho, ela sorriu. E naquele instante, algo aconteceu que ele não previu. Ele sorriu de volta. Um sorriso real. Pequeno. Quase imperceptível. Quase. No dia seguinte, Lúcio ligou. Cara, consegui algumas coisas sobre a Helena. Arthur se ajeitou na cadeira, repentinamente alerta. E? É estranho. Tem registros dela numa escola de arte. E participação em algumas exposições menores. Mas os dados anteriores a 4 anos atrás são praticamente inexistentes. Como se ela tivesse surgido do nada. Isso é incomum. E tem mais. Achei um processo arquivado onde o nome dela aparece como testemunha. Caso de denúncia contra uma empresa de tecnologia, por invasão de dados e manipulação de informações. O nome da empresa? Zentartech, Arthur Gelou. Zentartech? Concorrente direta da sua. Envolvidos num escândalo 3 anos atrás. Sumiram do mercado depois da investigação. E ela era uma das denunciantes, mas sumiu antes do fim do julgamento. Nunca depôs formalmente. Arthur ficou em silêncio. A mulher que ele começava a deixar entrar tinha ligação direta com o tipo de guerra corporativa que ele lutava todos os dias. Lúcio continuou. Cara, você acha que ela tá se aproximando de você por algum motivo? Arthur olhou para o quadro vermelho pendurado na parede. Quase. Quase amor. Quase confiança. Quase verdade. Não sei, Lúcio. Mas agora eu preciso saber. Naquela noite, Arthur abriu uma garrafa de uísque que mantinha guardada para celebrações raras. Bebeu em silêncio, olhando o quadro, e pela primeira vez sentiu algo perigoso crescer dentro dele. Dúvida. Helena era real? Ou apenas um espelho de tudo que ele temia? Seus dedos apertaram o copo. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que o amor, quando real, é ao mesmo tempo a cura e a armadilha. Helena desapareceu por 2 dias. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. Arthur percebeu isso como se sentisse falta de um código vital no sistema. Era ridículo. Ele mal a conhecia. Mas a ausência dela incomodava como um alarme silencioso. Na manhã do 3º dia, ele a viu novamente. Ela estava sentada na escada lateral do prédio, com um café na mão e um olhar cansado que ele ainda não tinha visto antes. Sem dizer nada, Arthur se aproximou e se sentou ao lado dela. Sumiu. Sumir. É minha forma de sobreviver às vezes. Aconteceu alguma coisa? Ela hesitou. Depois respondeu. Recebi uma mensagem. Um número desconhecido. Só dizia: você ainda está sendo observada. Arthur franziu a testa. Você sabe de onde veio? Não. Mas eu reconheci o estilo. Eles têm esse padrão. Frio, sintético. Acham que me afastaram do jogo. Eles quem? Ela olhou para ele com um peso diferente no olhar. A Zentartech, Arthur congelou. Então é verdade. O quê? Que você teve envolvimento naquele caso, que estava ligada à denúncia. Helena soltou um leve suspiro e olhou para frente, sem encará-lo. Sim. E não. Eu não era só testemunha. Eu era parte da equipe interna que descobriu os dados ilegais. Descobri que estavam usando sistemas de vigilância baseados em inteligência artificial para manipular decisões de conselhos empresariais. Inclusive o seu, Arthur. Ele a encarou. Aquilo era mais do que um detalhe. Era uma bomba. Por que você não me contou? Porque eu não queria que você me olhasse como está me olhando agora. Arthur se levantou. Caminhou alguns passos. Cabeça girando com perguntas, códigos, suspeitas, instinto. E como eu devo olhar para você, Helena? Como alguém que teve que fugir para não ser silenciada. Eu perdi tudo. Recomecei com pincéis e tinta porque era o que sobrou de mim que
Eles não podiam rastrear. E agora? Está se aproximando de mim por quê? Ela se levantou, encarando-o de frente. Porque você foi o primeiro homem que não me viu como um risco ou uma ameaça. Pelo menos por um tempo. E porque eu não esperava sentir nada por você. Silêncio. Arthur olhava para ela como se estivesse diante de um firewall recém-descoberto. Ele sentia raiva, confusão e uma estranha, persistente vontade de acreditar. Eu devia te denunciar, ele disse. Talvez, mas se fizer isso, estará fechando a única porta que te mostrou, que você ainda é humano. Foi então que ele percebeu. O que mais o assustava não era o que ela tinha feito. Era o que ele estava sentindo. Naquela noite, Arthur acessou seu sistema de segurança pessoal. Reviu câmeras do prédio. Investigou o número que ela mencionou. Nada. Tudo limpo. E ainda assim, algo estava errado. No meio dos arquivos, encontrou uma pasta criptografada com origem desconhecida. Ao decodificá-la, viu uma imagem. Uma única imagem. Helena, numa sala escura, sentada em frente a 3 homens. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados, e no canto inferior da tela, uma data. 23 de agosto de 3 anos atrás. Arthur sentiu o corpo gelar. Era uma gravação de um interrogatório, e os homens eram da Zentartech. Na manhã seguinte, ele apareceu na galeria com o olhar mais sombrio que já teve desde que a conheceu. Helena estava montando um novo painel quando ele se aproximou. Me diz a verdade, disse ele direto. Em a gravação, você foi coagida a ficar calada? Ela parou. As mãos ainda seguravam um pincel. Eu fui ameaçada de morte, Arthur. Eles disseram que iriam atrás do meu irmão se eu continuasse. Eu sumi. Mudei de nome, de vida. Mas nunca... Esqueci o que vi. E o que eles fizeram. Ele a encarou por um longo momento. E agora? Por que se aproximar de mim? Porque você é a única chance que tenho de fazer justiça. E também a única chance que eu tenho de amar alguém de verdade. Foi a primeira. Vez que ela usou a palavra amor, Arthur sentiu as defesas ruírem como um castelo de vidro diante de uma tempestade. Ele podia denunciá-la. Podia afastá-la. Podia fingir que nada disso aconteceu. Mas escolheu algo diferente. Aproximou-se, tocou a mão dela e disse: se eu entrar nessa com você, não tem volta. Ela apertou sua mão. Já não tem volta, Arthur. O gelo já começou a derreter. O apartamento de Arthur virou uma fortaleza. Na parede, o quadro quase brilhava com aquela cor vermelha que agora parecia pulsar, quase como um lembrete constante de que aquela história não tinha volta. Então, qual o plano? Perguntou Helena, ajeitando os documentos espalhados sobre a mesa da sala. Arthur passou a mão no queixo, olhos fixos no laptop aberto à sua frente. Primeiro, precisamos confirmar tudo o que temos contra a Zentartech. E eles não vão ficar esperando que a gente entregue a denúncia de bandeja. Vamos jogar sujo? Ele sorriu com ironia. Eles já estão jogando. O que a gente pode fazer é ser mais rápidos. Durante dias, os dois trabalharam lado a lado. Arthur, com seu conhecimento em segurança digital e contatos na área. Helena, com informações privilegiadas que ninguém jamais suspeitaria que ela tivesse. Mas mesmo enquanto uniam forças, um pensamento incomodava Arthur. Será que ela não estava escondendo algo? Numa madrugada chuvosa, quando a cidade parecia lavar seus próprios pecados, Helena recebeu uma mensagem. O aviso era claro. Pare agora, ou sofrerá as consequências. Ela tentou esconder a ansiedade, mas Arthur percebeu. Você não está me contando tudo. Não posso, ainda não. Isso não vai ajudar. É uma questão de sobrevivência. Arthur se aproximou. A expressão dura, mas os olhos suaves. Se vamos fazer isso juntos, você tem que confiar em mim. Ela olhou para ele,
E naquele instante o muro do gelo que ele sempre manteve parecia estar derretendo de vez. Eu confio em você. No dia seguinte, uma notícia inesperada abalou o mercado financeiro. A Zentartech anunciava sua volta, com uma nova CEO misteriosa. Arthur sabia que aquilo não era um acaso. Era um recado. Helena olhou para ele, a tensão estampada no rosto. Precisamos estar prontos, e eles estavam. Porque juntos, descobriram que a maior ameaça não estava apenas fora deles, mas dentro das suas próprias certezas, e que o verdadeiro perigo era o que o coração se recusava a admitir. Arthur e Helena estavam exaustos. Não era só a pressão das investigações ou as ameaças veladas. Era algo mais profundo, mais íntimo, algo que mexia com a alma. Naquela noite, enquanto revisavam arquivos na sala, o telefone dela tocou. Helena olhou para a tela, o rosto pálido. É meu irmão, disse baixinho. Não falo com ele há meses. Arthur hesitou, mas acenou para que ela atendesse. A conversa foi rápida. Palavras entrecortadas, medo disfarçado, um aviso que não foi dito. Quando desligou, Helena respirou fundo. Eles sabem onde ele está. Se eu falhar, ele pagará o preço. Arthur percebeu ali o real peso que ela carregava. No dia seguinte, Arthur decidiu agir diferente. Eu vou atrás dele. Não, Arthur. É perigoso demais. Mas se ele está em perigo, não podemos esperar. Helena olhou para ele, surpresa e alívio misturados. Então estamos nisso juntos até o fim. Enquanto isso, nos bastidores da Zentartech, a nova CEO assistia às movimentações de Arthur e Helena. Com um sorriso frio, ela ativou um dispositivo na mesa. Que comecem os jogos. Na busca pelo irmão de Helena, Arthur descobriu algo chocante. O homem não existia. Ou melhor, nunca existiu oficialmente. Era parte de uma farsa criada para proteger Helena, ou para mantê-la na mira. O choque virou dúvida. Helena tinha mentido? Ou estava protegendo algo maior? No encontro seguinte, Arthur confrontou Helena. Seu irmão é real? Ela olhou nos olhos dele e, pela primeira vez, a máscara caiu. Não. Então por quê? Porque se eu dissesse a verdade, ninguém acreditaria. E você se afastaria. Eu precisava que confiasse em mim. O silêncio que seguiu foi pesado, mas Arthur viu algo ali. Uma mulher ferida, tentando se manter inteira. Eu não vou desistir de você, ele disse. Mas quero que seja honesta. Ela concordou, as lágrimas quase caindo. Eu tenho medo. Medo de perder você. E de perder a mim mesma. E naquele momento, algo mudou. Não eram mais dois estranhos desconfiados. Eram cúmplices. Almas que aprenderam que, mesmo com o coração duro, o amor pode ser a arma mais poderosa e perigosa de todas. Arthur e Helena estavam decididos a enfrentar o que viesse. Mas o passado, como uma sombra implacável, começava a bater à porta. Naquela madrugada, um pacote anônimo chegou ao apartamento de Arthur. Dentro, uma única fotografia. Helena, em uma situação comprometedora, junto a homens da Zentartech. A data marcada no verso era antiga, mas a mensagem era clara. Eles sabem que você não contou tudo. Arthur mostrou a foto, a voz tensa. Helena pegou a imagem com as mãos trêmulas. É verdade. Tem coisas que nem eu quero lembrar. Arthur percebeu o quanto ela estava ferida por dentro, e quanto aquele segredo podia destruir tudo. Precisamos ir fundo, ele disse firme. Enquanto isso, nos corredores escuros da Zentartech, a nova CEO apertava os punhos. Eles estão chegando perto demais. Preparem o plano BO, que ela não sabia, é que Arthur e Helena tinham algo que nem ela poderia controlar. Confiança. Na busca pela verdade, eles descobriram que a Zentartech havia criado um programa de vigilância ilegal capaz de controlar decisões em grandes corporações, e que Helena, mais do que uma denunciante, era a guardiã das provas. Mas havia um preço. Arthur recebeu uma ligação inesperada.
do irmão de Helena. Se vocês quiserem ela viva, parem agora. Era uma armadilha? Ou uma chance de redenção? Arthur encarou Helena, a dúvida brilhando nos olhos. Quem é ele de verdade? Helena suspirou. Alguém que eu perdi e que talvez nunca tenha existido. O passado dela era um labirinto e a saída cada vez mais distante. Mas o que Arthur sabia com certeza era uma coisa: o coração duro dele estava sendo quebrado e não havia mais volta. Arthur e Helena estavam à beira de um colapso, físico, emocional e mental, mas não podiam parar. Cada passo dado era uma dança perigosa entre confiança e traição. Naquela tarde, Arthur recebeu um contato inesperado. Era da própria CEO da Zentartech. Arthur, quero conversar, cara a cara. Ele olhou para Helena, que hesitou, mas finalmente concordou. Se for armadilha, estamos prontos. No encontro, a CEO revelou uma verdade chocante. Helena não é apenas uma denunciante. Ela fez parte do núcleo que desenvolveu o programa ilegal. E agora está tentando fugir das consequências. Arthur sentiu o chão sumir. Por que não falou isso antes? Porque não sabia como contar a alguém em quem pudesse confiar. A CEO sorriu fria. A confiança é uma moeda rara e perigosa. Depois do encontro, Arthur e Helena tiveram uma conversa tensa. Eu nunca quis te enganar, mas você fez. Foi para me proteger. Para proteger você também. Ele a encarou, a dúvida corroendo seu coração. Eu quero acreditar em você. Ela segurou a mão dele. E eu vou provar que mereço. Mas a Zentartech não estava pronta para perder. O sistema deles lançou um ataque digital que ameaçava apagar todas as provas e destruir a carreira de Arthur. Enquanto lutavam contra o tempo, Arthur percebeu que o maior desafio não era a tecnologia, era o medo de se entregar a um sentimento que ele sempre rejeitou. E no meio do caos, Helena sussurrou: se o gelo derrete, o que sobra no fundo? Arthur respondeu, olhando nos olhos dela: o começo de algo verdadeiro. Arthur e Helena tinham em mãos as últimas provas para derrubar a Zentartech. Mas o inimigo não ia desistir fácil. Numa noite fria, o apartamento deles foi invadido. Papéis espalhados, equipamentos destruídos e uma mensagem: acabou para vocês. Isso só piora, murmurou Arthur, recolhendo os destroços. Helena apertou sua mão. Estamos juntos até o fim. Enquanto isso, a CEO da Zentartech movia suas peças finais. Um golpe no mercado que poderia destruir a reputação de Arthur e fechar o canal que usava para divulgar as denúncias. Mas o inesperado aconteceu. Uma antiga aliada de Arthur apareceu do nada. Eu tenho algo que vocês precisam. No encontro secreto, ela entregou um pendrive com informações que revelavam uma rede de corrupção muito maior que a Zentartech, envolvendo políticos, empresários e até figuras públicas. Arthur percebeu que a batalha era maior do que imaginava. Isso vai além do que esperávamos. E é por isso que precisamos ser implacáveis. No auge da tempestade, Arthur e Helena olharam um para o outro. Você tem medo de perder você? Então fique comigo. E no meio do caos, encontraram algo que nenhum deles esperava: esperança. Era o dia da grande exposição. Arthur e Helena estavam prontos para divulgar tudo. As provas, os nomes, a verdade que abalaria o mundo corporativo e político. A sala estava cheia de jornalistas, câmeras, holofotes, mas no meio do evento, tudo caiu. Luzes apagadas. Sistema bloqueado. Silêncio mortal. A CEO da Zentartech apareceu no telão, sorrindo fria. Vocês acham que venceriam assim tão fácil? Mas antes que ela pudesse continuar, uma voz firme cortou o silêncio. Nem tudo está sob seu controle. Era a antiga aliada de Arthur, agora com as autoridades. O pendrive com as provas havia sido entregue a vários órgãos de justiça. No caos que se seguiu, Arthur e Helena se viram cercados, mas também apoiados.
Eles não estavam sozinhos. Isso é só o começo, disse Arthur, segurando a mão dela. Ela sorriu, olhos brilhando. E pela primeira vez, sinto que o gelo realmente derreteu. Meses depois, a Zentartec estava sob investigação pesada, e a justiça começava a prevalecer. Arthur e Helena, agora juntos, encontravam força no amor que nasceu da luta. O homem de duro coração finalmente descobrira que amar era a maior revolução